Olá pessoal, hoje vamos falar da enquete 11 então. Você acredita que o ponto alto da sua vida já passou? Hoje, como eu fiz algumas vezes, eu vou dar uma lida, principalmente hoje, que é extenso o texto que eu redigi e que o assunto é um pouco delicado. Algumas pessoas podem gostar bastante, outras pessoas podem não gostar tanto, então eu vou tentar usar exatamente as palavras que eu escrevi. Então vamos lá. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso, né, que o ponto alto da vida delas já passou, mas eu ouço dizer isso um pouco diferente, um pouco assim: minha época de estudar já passou, agora não aprendo mais nada. E no fundo é a mesma coisa, só que está voltado ao estudo. De certa forma, essa frase é igual à frase tema da nossa enquete, como eu já falei, pois ambas remetem a uma época melhor ou mais proveitosa e que se encontra num passado morto ou jamais acessado novamente. Mas isso não é verdade ou não deveria ser. Por quê? Falando especificamente de questões do aprendizado, realmente é mais difícil retomar os estudos depois de alguns ou muitos anos parado. Porém, é comprovado pela neurociência de que essa crença de que velhos não aprendem mais é uma mentira, ao contrário do que a maioria diz. Cuidado com o senso comum, que são esses conhecimentos errôneos passados de geração em geração sem qualquer tipo de confirmação. Existem sim muitos conhecimentos que são passados de geração em geração e são muito bons e são corretos e têm resultados surpreendentes. Porém, o senso comum envolve aquele conhecimento que as pessoas sempre falam, que as pessoas estão sempre falando, mas não é verdade. Que todo mundo fala um para o outro, que os pais falam, ou que um amigo fala para o outro e vai se perpetuando essas frases, esses conhecimentos, mas que não são verdade. Inclusive, geralmente, eles falam exatamente o contrário do que é verdade. Existem sim muitos conhecimentos antigos transmitidos de geração a geração que são verdades e são muito eficazes no que se propõe. Alguns exemplos de senso comum, de frases que remetem a senso comum são: eu não gosto de ir ao médico, pois quem procura acha. Pense nisso, se você vai no médico e acha algum problema, é porque você já tinha um problema, não é porque você foi no médico que você ficou doente. E é muito bom ir no médico para realmente, se você tiver algum problema, achar ele no começo para ele ser tratado. Às vezes tem gente que fica enrolando para ir no médico anos e anos e quando vai ver está com uma doença terminal já. E se tivesse descobrido muito antes, teria tido tratamento, enfim. Isso é uma grande bobagem. Escorreguei na dieta, agora não tem mais jeito, então eu vou comer tudo que der vontade. Não é porque você escorrega e come alguma coisa fora que você tem que abrir a porteira. Aí realmente você nunca consegue emagrecer. Mas essa é uma grande bobagem que muitas pessoas que não conseguem emagrecer pensam. E muita gente fala isso: ah, eu não posso errar, se eu errar tá tudo perdido. Ah, você errou, alguma outra pessoa diz pra ela: você errou, agora já foi, agora perdeu, não adianta mais. Não é assim. Não é porque você escorrega uma vez ou come alguma outra bobagem que toda dieta tá perdida. Se você continuar comendo bobagem e realmente fazer dessa frase verdadeira, realmente, aí não tem como. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Isso é uma grande bobagem também, porque você vai continuar nessa situação. É claro que pessoas que mudam sobre o acesso das pessoas à educação, os diferentes tipos de acesso, isso é fato. Porém, você vai morrer pobre se você nunca se esforçar para sair daquela situação, se você nunca fizer o mínimo. Eu conheço diversas pessoas que saíram da periferia, que saíram até mesmo da favela e construíram uma vida digna, conseguiram coisas dignas, conseguiram sair do estado de pobreza ou de miséria. Outra frase: se as coisas não estão bem dentro de casa, o marido vai procurar lá fora. Depois de velho não se aprende mais nada, as mulheres têm que maltratar seus homens, senão eles não dão valor a ela. Filho único fica mimado, rico é tudo metido mesmo. Se tiver filho após os 30 anos não vai ter pique para cuidar. Todas essas são senso comum e tem muitas outras. É claro que alguns casos se encaixam nisso daqui, é claro, mas isso daqui não é verdade absoluta para todos os casos. Isso se caracteriza no senso comum. Você sai falando que isso é verdade, aquilo é verdade sempre, virou senso comum. Tá? Então as pessoas estão sempre repetindo os mesmos conhecimentos, sem ter comprovação de alguma maneira. Então é muito importante que você procure saber se algo é realmente verdade, mas não é perguntando para um e para outro, mas sim trazendo ou fazendo uma pesquisa em fontes sérias.
procurar informações em fontes, em sites científicos, de notícias sérias e em sites de universidades, etc. Muito cuidado com sites de notícias, porque existem muitos sites de notícias, mas são tendenciosos, eles não exprimem a verdade dos fatos em si, só falando dos fatos, mas eles colocam a opinião deles, e tem muitos lugares que tendenciam, que faz a gente acreditar em coisas que não são verdades, só para acreditar no que eles querem que você acredite. Então tome muito cuidado com as suas fontes de pesquisa também. Saber o que um especialista de fato fala sobre o assunto, não é qualquer colega ou conhecido. Então saber sempre o que um especialista, procurar um especialista, na internet mesmo, não estou falando pessoalmente, para saber sobre aquele assunto é a melhor maneira. E fazer várias pesquisas em diferentes meios também é muito importante, porque, como eu falei, tem muitos sites falando muitas coisas que não são verdades, então não é procurando uma ou duas vezes em dois lugares diferentes que você vai realmente saber o que é verdade. Então realmente é difícil, porque ainda mais com a internet, depois que começou a crescer bastante a internet, esse caso de notícias fakes, fake news que é falado, isso está crescendo muito, inclusive é uma preocupação muito séria hoje, esse tipo de coisa, notícias falsas. Isso inclusive tem pesquisas e tem investigação para verificar notícias que influenciam resultados de eleições. Então isso é realmente uma coisa séria. Não se deixe levar por qualquer coisa que as pessoas falam, não se deixe levar também pelo senso comum. Pesquise para saber se é realmente verdade, tá? Então, a ideia de que o ponto alto da vida já passou reflete diretamente sobre o que a pessoa realmente pensa e acredita. Mas existem diversos exemplos de pessoas que voltaram a estudar depois de idade avançada, que iniciaram atividades físicas, esportes que teoricamente não deveriam ser praticados por pessoas de idade avançada, praticados por pessoas velhas, e se deram muito bem. E existem várias histórias, se você pesquisar um pouco você vai ver diversas pessoas em diversas situações que não se acredita que realmente podia e eles fizeram. Não é uma ou outra, são vários. Mas então essas pessoas são super-humanos? Tem algo diferente dentro delas? Na verdade sim, mas essa diferença está em algo que todos podemos ter, ou melhor, todos podemos mudar e ser como elas. O que é? Essas pessoas colocam dentro da cabeça delas que elas poderiam sim fazer aquilo e que elas conseguiriam de fato. Então elas não param mais, mas não é algo tão extraordinário, é simplesmente mudar o que você acredita de fato. Quando isso é feito, as atitudes são diferentes, você começa a fazer coisas diferentes. Isso é a definição de crença, na verdade, é uma coisa que você acredita de tal modo que as suas atitudes são congruentes a essa sua crença, ou seja, você vai fazer coisas que comprovam essa sua crença. Então se você pensa, realmente acredita coisas não são boas, você vai acabar tomando atitudes não boas baseado nisso. Então aqui muitas pessoas podem dizer, mas eu já tentei diversas vezes isso e não deu certo, ou é fácil falar mas é difícil fazer, ou ainda isso só funciona para os outros e não para mim. Bom, você pode ter achado que tentou várias vezes, mas na verdade nunca fez correto. As coisas não são assim. Para ter certos resultados, coisas específicas precisam ser feitas. Não é o que você acha que é certo. Então, se uma pessoa quer fazer uma coisa e obter os mesmos resultados que outras pessoas obtêm, você tem que fazer exatamente o que elas fizeram. Claro que é adaptado para você, mas em geral, você tem que seguir os passos que elas seguiram. Não adianta uma pessoa querer ser magra com, 8% de gordura e ter bastante massa muscular e comer o que ela acha que é certo, o que dá na cabeça dela, fazer o tanto de atividade física que ela acha que é correto, enfim. E existem diversas coisas para ela se adaptar e realmente chegar naquele resultado, e não é assim da cabeça dela. Outra coisa, sim, é fácil falar e difícil fazer. Por isso que muitos não são. Ou seja, não são aquilo que elas falam, não conseguem ser aquilo que elas falam. Essa é uma grande verdade. Alguns acham que dizer isso, que é fácil falar, mas é difícil fazer, as deixa em melhor posição que outros. A verdade é que quem geralmente fala isso nunca faz nada e critica quem faz e tenta explicar o caminho que geralmente é simples.
Mas de fato, difícil é fazer. Nem tudo vai funcionar para todos igual, certo? Certo. Porém, como falei acima, para ter certos resultados você tem que fazer coisas bastante específicas e não tem muito o que possa ser feito em relação a isso, exceto mudar a si mesmo para se adaptar e conseguir de fato fazer aquilo que todos que já conseguiram fizeram. É claro que vai ter diferenças quando você for tentar aplicar aquela mesma técnica. Sim, é claro, você vai ter que se adaptar para conseguir fazer aquilo e talvez você mude uma coisinha ou outra, mas a grande tarefa em si você vai ter que fazer igual. Então a maioria das pessoas que falam essas frases, que sempre falam que já fizeram e não deu certo, que já tentaram e não deu certo, enfim, elas têm algo em comum. Elas criam diversas desculpas, crenças, argumentos bons ou esfarrapados para nunca fazerem o que de fato muda a situação delas. Cuidado para não entrar nesse mesmo ciclo de desculpas e perpétuo fracasso. O caminho mais fácil geralmente é errado, pelo simples fato de que falar é fácil e difícil é fazer. Então, pessoal, esse foi meu comentário sobre essa enquete. Espero que vocês realmente reflitam um pouco sobre isso que eu falei. A minha intenção não é atacar ninguém, a minha intenção é realmente trazer informação. E se você se encaixa em algum desses comportamentos aqui, fala alguma dessas coisas que eu julguei aqui não serem boas, então pare um pouco para pensar. Dê uma chance para você mesmo e para mim, para você avaliar o que eu estou falando aqui. Veja se faz sentido para você, mas de fato pense se isso faz sentido, tá? Então isso aqui é realmente uma coisa que pode transformar, que pode te ajudar muito. E para os que concordam, cuidado para não acabar, né, entrando na onda dos outros, porque é muito fácil entrar nesse sistema de desculpas, porque realmente é mais fácil ficar chorando e ficar falando que não vai dar certo, que não consegue, enfim. Mais fácil fazer isso do que fazer de fato, né? Mas fato é que sua vida só vai mudar, você só vai obter os resultados que você realmente deseja se você fazer o que tem que fazer, ok? Não é a primeira vez que eu falo sobre isso e eu tenho aplicado isso, tenho tentado aplicar cada dia mais isso, porque realmente é muito difícil. Não sou também nenhum super-herói aqui, não quero me colocar nessa posição, não quero que ninguém pense que eu estou me colocando nessa posição. É difícil para todo mundo, inclusive para mim, inclusive para muitas pessoas muito maiores que eu, tá bom? Então é isso que eu queria comentar sobre essa enquete. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.